No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pamela Brandão e esse é o meu canal. Ai, gente. Bom, esse é o segundo vídeo que eu tô postando aqui. Eu tava muito ansiosa pra falar sobre a segunda parte do livro História da Redenção, de Ellen White. Eu sei que vocês também estavam muito ansiosos. Como eu disse no começo do vídeo, vai falar sobre um tema que a gente já conhece, que é a criação. Pra começar, eu quero que vocês fechem os olhos junto comigo e imaginem o lugar mais escuro que vocês conhecem, totalmente sem luz, sem barulho, sem nenhum som, sem nenhum ser vivente possível, sem nada, completamente vazio. E de repente você escuta lá no fundo a voz de Deus dizendo: haja luz. Agora troca um pouco, imagina o inverso do que eu disse pra vocês imaginarem. Imagine um lugar completamente iluminado, totalmente com luz. É como você olhar pro sol e ver aquele clarão de arder os olhos, totalmente iluminado. Era assim que a terra estava. Foi nesse momento que Deus separou o dia da noite, as trevas da claridade. Tem muita gente que não acredita na criação dessa forma, com Deus falando e as coisas aparecendo. Tem muita gente que não acredita que o mundo foi criado em 6 dias literais, mas eu vou falar aquilo que tá na Bíblia, aquilo que Deus mandou pra gente, e é também aquilo, consequentemente, aquilo que eu acredito. Tudo que eu vou falar tá baseado em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o primeiro capítulo também, Gênesis 1, sobre a criação. Então, no primeiro dia, a gente conseguiu perceber que Deus criou a luz. No segundo dia, disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, então, o segundo dia. No segundo dia, Deus fez separação das águas. Criou o mar, o oceano, os rios, separou as águas e fez o firmamento, a parte seca. Então ele separou o que era seco do que era molhado. No terceiro dia, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, também segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus criou a vegetação, as árvores, os frutos e tudo conforme a sua espécie. No quarto dia, Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Conforme eu vou falando, conforme eu vou lembrando também de tudo isso que eu já aprendi, eu vou tentando imaginar um lugar totalmente vazio e as coisas só aparecendo. Tipo, tá totalmente escuro, de repente tem uma luz. Aí de repente tem água. De repente tem plantas. Agora vai ter o sol, a lua e as estrelas, que foi o que Deus fez no quarto dia. No quinto dia, então, disse Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã,
o quinto dia. Agora a terra, além de planta, água, luz, sol e lua e estrelas, também tem animais no quinto dia. Agora o sexto dia. E diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Bom, nessa parte da história, que Deus já tinha feito praticamente todas as coisas, já tinha feito o sol, a lua, as estrelas, os animais do mar, as aves, os animais selvagens, as plantas, tudo. A gente, quando é pequeno, eu pelo menos, assistia os filmes sobre a criação, os desenhinhos, ouvia as musiquinhas. A gente tinha uma ideia de que Deus foi lá e criou Adão, e aí Adão dispensava, né? Ai, todos os animais têm o seu par. A baleia, a onça, o leão, o cachorro, todos os animais têm o par, o fêmea e o macho. E aí Adão ficou triste e também queria alguém do lado dele. Foi aí que Deus fez a Eva. É muito interessante pensar isso, imaginar que a gente sempre precisa de um par, imaginar que tudo foi feito, calculado perfeitamente por Deus. Ele falava e as coisas apareciam. Eu acho isso uma coisa fantástica, porque Deus, ele é tão poderoso que é só ele falar que as coisas acontecem. Igual aquela história que ele tava no mar e aí ele falou pro mar acalmar e o mar acalmou. Eu acho isso muito fantástico. Não dá só a impressão, mas a gente consegue entender, a gente consegue ver a grandiosidade que Deus é, essa maravilhosa obra que ele fez na Terra. Até que Ellen White, no segundo capítulo, ela fala com um pouco mais de detalhes sobre a criação, e aí a gente consegue ver que a Terra, ela era perfeitamente perfeita. Ellen White, ela fala assim: a terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas como hoje são, mas de formas regulares e belas. As rochas altas e desnudas não podiam ser vistas sobre ela, mas estavam debaixo da superfície correspondendo aos ossos da terra. As águas estavam distribuídas regularmente. As montanhas, as colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e árvores altas e majestosas de toda espécie, muitas vezes maiores e mais belas do que agora são. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos deleitavam-se e regozijavam-se com as maravilhosas obras de Deus. A terra era perfeita. Não é desregulada como a gente vê hoje em dia, mas ela era as colinas eram simétricas, o chão era simétrico, era completamente liso, tudo era perfeito. Uma parte que me deixou maravilhada com essa descrição de Ellen White é quando ela fala que o ar era puro e saudável e a terra parecia um nobre palácio. Eu imagino a terra maravilhosa, eu imagino um jardim completamente lindo, onde os anjos se deleitavam e Deus olhava e dizia que tudo era bom. Eu fico impressionada. Eu amo essa parte da história, que é a criação, que mostra como Deus é perfeito, como ele é detalhista e como ele tem amor por aquilo que ele criou. Porque se Deus não tivesse amor, se ele fosse como alguém que só criou e deixou pra lá, ele não teria criado com tanta perfeição assim. Se ele fosse um Deus que só criasse e fosse dar um rolê depois, ele não teria feito. Eu imagino, por exemplo, quando nós fazemos uma coisa forçadamente, ou nós fazemos alguma coisa que a gente não gosta, a gente faz de qualquer jeito. A gente faz e deixa pra lá e fez, se vira aí quem quiser depois e tudo mais. Mas Deus não. Então mostra que Deus, ele é alguém que faz tudo com amor e é completamente apaixonado por toda a criação que ele faz. Tanto que quando a gente vê, quando ele cria Adão e Eva lá no sexto dia, ele faz com muito detalhe. A gente consegue ver no nosso corpo humano. Tem muitos detalhes, tem muitas coisas que às vezes a gente desconhece, que se Deus fosse um Deus que não estivesse nem aí, eu imagino que o ser humano não seria completamente assim. Ele não seria
todo assim detalhista, uma parte precisa da outra, uma parte complementa a outra. Eu imagino que se Deus fosse um Deus horrível e que não estivesse nem aí pra gente, ele só teria feito um bonequinho lá de baixo e falasse, bota ali na terra e tá tudo certo, e ninguém nem vai lembrar, não vai nem querer saber e tudo mais. Tanto que Ellen White também fala um pouco sobre a formação de Adão e Eva. A Bíblia diz apenas que eles foram criados do pó, como a gente já sabe, foi soprado lá na narina deles o sopro de vida e tudo mais. Só que Ellen White traz detalhes de como Adão e Eva realmente eram. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que ora vivem sobre a terra e era bem proporcionado. Agora eu imagino, eu tenho um tio que é o maior de todos. Eu pelo menos nunca vi alguém maior que ele. Imaginem a pessoa maior que vocês já viram na vida de vocês. Agora imagine 2 vezes essa pessoa no tamanho. Era Adão. Adão, pra mim, era um gigante, praticamente. Olhando pro meu tio já é complicado. Olhando pra Adão, então, eu ia sentir dor no pescoço. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua cutis não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo com a rica coloração de saúde. Já Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava pouco acima dos seus ombros. Ainda assim, eu imagino alto. Eu diria que eu sou baixinha. Não admito isso pra ninguém. Mas aqui agora eu vou falar, eu sou baixinha, né? Então pra mim Eva já era alta. Não é tão quanto Adão, mas já era alta pra mim o suficiente, né? Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. Até aquele momento ele não tinha nenhum pecado, ele era completamente de luz, ele era completamente santo. Esse casal não tinha nenhum pecado, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Uma porção de seu tempo devia ser ocupada com a feliz tarefa de cuidar do jardim. Outra coisa que a gente sempre escuta quando é criança, que quem deu o nome para os animais foi Adão. Que Adão olhou para o leão e disse, você vai se chamar Leão. Que Adão olhou para o papagaio e disse, você vai se chamar Papagaio. Essa é uma parte que a gente sempre sabe da criação, uma história que a gente ouve desde pequeno, que foi Adão que deu o nome para os animais. E aí diz aqui no livro que parte do tempo de Adão e Eva lá no jardim era de cuidar dos animais, cuidar das plantas, cuidar do jardim. E a outra metade era receber a visita dos anjos, ouvir suas instruções e feliz meditação. Então, metade do dia era de serviço e metade do dia era de ter a companhia dos anjos e de Deus, porque Deus também ia lá visitar eles e conversar com eles para saber como é que estavam todas as coisas. Nesse jardim muito incrível, no meio dele tinha uma árvore, que essa árvore, ela é maravilhosa. Quando eu li sobre ela, eu fiquei maravilhada, eu fiquei, gente do céu, eu comecei, sei lá, eu não consigo explicar o sentimento exato do que eu tive, mas ao ler sobre a árvore da vida, eu imaginei uma coisa completamente maravilhosa e eu fico arrepiada toda vez que eu ouço e eu quero falar. Eu já falei aqui em casa umas 1000 vezes sobre ela, porque eu acho ela maravilhosa. Sobrepujando em glória a todas as outras árvores. Então ela era maravilhosa, que tipo, deixava praticamente as outras árvores no chinelo. Seu fruto, essa é a parte que eu fico... Nossa, eu fico... Não dá nem pra explicar, gente. Seu fruto assemelhava-se a maçãs de ouro e prata e destinava-se a perpetuar a vida. Eu acho isso incrível, eu acho que por isso que a história da criação me faz ter certeza de quem é Deus e o que Ele faz por todos nós desde o começo da nossa história até o fim da história da humanidade. Eu tenho certeza de que Deus é o mesmo ontem, amanhã e sempre. Então no último dia, assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no seu dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse 7º dia eu diria que causa muita polêmica. Mas o que está na Bíblia, o que Deus disse, o que Deus fez, foi que ele trabalhou muito durante 6 dias literais, e no 7º dia
ele descansou de todo o trabalho que ele tinha feito. E não só descansou, como santificou e abençoou o sábado. Eu digo que o sábado ele é muito polêmico, porque nem todas as pessoas, como também não acreditam que a criação foi criada durante 6 dias, literalmente. Não são todas as pessoas que guardam o sábado. Eu não estou aqui para dizer que você deve guardar o sábado sim, senão você vai queimar no fogo do inferno. Eu não estou aqui para te julgar. Se você guarda, bem. Se você não guarda, é você e Deus. Eu vim apenas dizer o que está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Que nós acreditamos que o 7º dia é o sábado. Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Eu vim aqui apenas para dizer o que a Bíblia diz, sem tirar e nem pôr, e apenas complementar com o livro de Ellen White, História da Redenção. A mensagem que eu tenho dessa vez é para dizer que Deus, ele é amor perfeito e muito, muito glorioso por ter criado um mundo da maneira como ele criou. Perfeito, zero defeitos, Deus não faz nada de qualquer jeito. E eu fico imaginando por que a gente, quando vai fazer uma coisa de Deus, uma coisa pra Deus, a gente faz de qualquer jeito. Eu imagino não, né? Eu sei que Deus não merece que nós façamos as coisas dele de qualquer jeito, sendo que pra gente, ele faz de maneira perfeita. Bom, gente, é isso. Como esse vídeo vai pro YouTube, curtam esse vídeo, vou ficar muito feliz. E que vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que merecem ouvir sobre essa verdade, sobre o que está na Bíblia, apesar de qualquer coisa. É isso. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que vai ajudar muitas pessoas a ouvirem a mensagem de Deus e sobre a palavra dele, tá bom? Beijo, valeu!